capião é uma ação em que aquele que ocupa um imóvel pode tentar adquirir na justiça a propriedade do imóvel. Ele tem uma ação simétrica, que é a ação reivindicatória, na qual aquele que é proprietário de um imóvel pode pedir a posse de volta quando ela está detida por um terceiro. São duas ações espelho. A justiça permite, portanto, tanto aquele que ocupa quanto ao proprietário de terras, que você busque a justiça para resolver essa sobreposição, em que uma pessoa é dona do título, outra pessoa é dona da posse. A nossa intenção nesse processo sempre foi de buscar um acordo, de conversar com os moradores, negociar com os moradores, porque a gente tem uma sobreposição de direitos. A gente tem que equacionar isso aí. A melhor forma, um bom acordo, mesmo um mau acordo é melhor do que uma boa briga. O uso capião e a justiça em geral está à disposição de todo mundo. Qualquer morador pode ir lá na justiça tentar delegar ao judiciário a solução de um problema. A nossa visão é de que em qualquer problema da nossa vida sempre é melhor você tentar fazer um acordo, achar uma composição amigável em que todo mundo saia ganhando. Então, a urbanizadora está propondo regularizar o imóvel, só paga depois da escritura, segurança jurídica total, e o morador vai querer ali negociar um valor que faça sentido. E a gente está muito feliz, inclusive, de ter conseguido hoje ofertar o menor valor de todo o Distrito Federal. Então, o morador pode regularizar por um preço bastante barato e, com isso, chegar aí na segurança jurídica que tão almejada, tão importante. Mas a justiça está à disposição para quem não quer fazer acordo. Isso faz parte da nossa sociedade. E tanto a ação de uso capião, que é uma ação em que aquele que tem uma posse de um imóvel disputa e pede a propriedade contra aquele que é o proprietário, quanto a ação simétrica, que é uma ação espelho, em que aquele que é o proprietário pede a posse daquele que está ocupando o seu imóvel. Essa ação se chama reivindicatória. A ação uso capião e a reivindicatória, elas são simétricas. Então, quando nossa proposta aqui é tentar fazer um acordo. A gente tenta fazer um acordo, insiste num acordo, insiste um pouco mais. Mas se o outro lado não quer de jeito nenhum fazer um acordo, que alternativa a gente tem? A gente até hoje nunca tomou de iniciativa própria, foi lá e entrou com uma ação contra o morador. Mas é o limite da conversa. Assim, se não tem uma outra solução, que alternativa nós temos? Aí a gente tem que entrar na justiça, é o único caminho. E aí não tem problema. Então, a gente está muito preparado, a gente não gosta, a gente não aposta nesse caminho, mas a gente está muito preparado para se defender. A gente tem um corpo jurídico altamente capacitado nessa área, a gente tem um corpo jurídico muito competente. Até hoje, todas as ações de uso capião, de lotes ou de condomínios na Fazenda Paranoazinho, a gente ganhou, a gente não perdeu nenhuma até hoje. Aliás, eu sempre falo para o morador, bom, você quer contratar um advogado para entrar com uma ação de uso capião? Primeira coisa, pede para ele te mostrar um caso que ele tenha ganhado. Porque esses advogados ficam vendendo uma fantasia. A gente sabe aqui de um caso, por exemplo, de um advogado que foi numa assembleia de moradores, perguntaram para ele qual a chance da gente ganhar. Ele falou para os moradores 99% de chance da gente ganhar essa ação. Olha que irresponsabilidade. Quando todos os casos, 100% dos casos nós ganhamos, o cara vai lá e fala que a chance é de 99%. Claro que os honorários dele não estavam vinculados ao êxito, né? O honorário dele ele recebe antes. Então, é muito importante os moradores fazerem essa reflexão. Agora, a justiça está aí para isso. Nos casos em que não há acordo, não tem negócio, não existe a possibilidade de a gente chegar numa solução pacificada, aí a justiça é o que sobra. Como termina a ação de uso capião e como termina a ação reivindicatória? As duas sempre correm juntas. Se o morador ganha a ação de uso capião, ele passa a ter o direito de propriedade, ou seja, aquele direito de posse dele vira o direito às duas coisas, posse e propriedade. Se a urbanizadora ganha a reivindicatória, o direito de propriedade dela vira um direito de posse e propriedade. Então, o morador tem que entregar a posse do imóvel. Nesse caso aqui, a urbanizadora perde o direito de propriedade. Mas uma coisa muito importante também, que pouca gente se atenta, Márcio, é que uso capião não regulariza. Porque uma coisa é você discutir aqui propriedade. Outra coisa é, por exemplo, as leis que exigem licenciamento ambiental, que exigem infraestrutura, que exigem equipamentos públicos, as leis que falam sobre o regramento do projeto urbanístico. A simples sentença de uso capião não resolve as exigências de toda essa lei. Então, mesmo se o morador, eventualmente, nunca aconteceu, mas mesmo se o morador ganhasse uso capião, ele teria que, então, fazer todo o processo de regularização, arcar com todos os custos de regularização. E, de novo, pagando primeiro para depois tentar, quem sabe, um dia chegar na sua escritura. A gente tem áreas aqui no DF que as pessoas ganharam ação de uso capião, uma situação diferente, que o proprietário, diferentemente da urbanizadora, não estava defendendo, não colocava os advogados, não investia nessa defesa. E aí, eles acabaram ganhando a ação. Muitas vezes as ações até corriam assim, o que a gente chama de a revelia, sem o outro lado defender.
Mas eles ganharam e não levaram. Porque tem uma sentença de uso capião, o cara faz o que com essa sentença? Essa sentença não dá para ele ir lá no banco, hipotecar o imóvel e levantar um crédito, porque não tem matrícula. Ele só teve o direito de dizer o seguinte: aquele cara que se dizia proprietário não é mais, sou eu, só que agora eu tenho que fazer toda a regularização. Aí ele vai ter que contratar a empresa para fazer o projeto, contratar o licenciamento ambiental, achar uma outra área para fazer equipamento público, que às vezes ele não vai querer fazer ou não tem área dentro do condomínio. Então, assim, é muito complexo. Essa é uma aposta realmente assim, numa aventura jurídica enorme. Eu não gosto de ficar falando para o morador, recomendando nada ou dizendo que deve ou não deve fazer isso. Acho que é uma decisão de cada um, o morador que tem que fazer essa análise. Mas é muito importante pegar uma segunda opinião, pegar um advogado que não tenha um interesse ali político nessa causa, pegar um advogado que consiga demonstrar que já teve algum caso de sucesso, teve algum caso de êxito. Então, essas coisas são reflexões que eu acho são importantes antes do morador entrar numa aventura jurídica. Porque lá na frente, se ele perder... A gente teve um caso agora, a gente tem assim, essas ações, elas estão correndo há alguns anos, nossa justiça é muito lenta, e só agora que elas começaram as primeiras ações a se encerrar lá no STJ, ou seja, não tem mais recurso, né? Primeiras ações que chegaram de fato à sua conclusão definitiva. Pouco tempo atrás a gente teve a primeira ação de lote individual, que chegou até o STJ, era um morador de um condomínio da Paranozinho regularizado, ele entrou com a ação de uso capião contra o lote, a gente chamou ele para fazer um acordo, ele não quis, teve a sentença de primeira instância, a gente falou, vamos fazer um acordo, ele não quis, teve a decisão no tribunal, chamamos para um acordo, ele não quis, ele insistiu, foi até o STJ. E a gente ganhando o processo, a gente ganhou na primeira instância, ganhou na segunda, chegou no STJ, a gente ganhou os recursos, ele insistindo, o que aconteceu, ele perdeu. Ele entrou com essa ação de uso capião, a gente tentou um acordo, ele não quis. A proposta que foi feita para ele, lá atrás, junto com os outros moradores do condomínio dele, ele pagaria no lote dele R$35 mil, ok? Ele por R$35 mil ia ter a escritura da casa dele, ia estar tudo regularizado, não ia ter mais que ter nenhum gasto com esse assunto, ia estar com a escritura tranquilo, assim como a maioria dos vizinhos dele lá já tem. Ele não quis, insistiu na briga, foi, perdeu lá no STJ. Ele perdeu, inclusive o STJ assim, não deu a ele nenhum direito, nem direito ao que se chama de benfeitorias, né, que são os direitos a, por exemplo, o valor que ele gastou na casa, nada, perdeu tudo. Aí ele chegou para nós e pediu para fazer um acordo, ele não tinha alternativa. Naquela aposta de R$35 mil, ele perdeu um patrimônio de quase R$1 milhão, que é o valor da casa dele. Então você imagina o desespero desse cidadão, orientado por advogados, a fazer essa briga, a perseguir essa briga, os advogados que queriam ter uma causa lá contra a urbanizadora, acabou perdendo. Nós fizemos um acordo com ele, muito abaixo do valor que ele efetivamente perdeu, dos quase R$1 milhão, ele fez um acordo conosco por R$216 mil, está assinando semana que vem a escritura dele, inclusive, vai assinar, vai financiar em 10 anos, mas assim, o cara podia ter pago 35, pagou 216. É muito delicado esse assunto. É muito importante que os moradores se informem. A justiça está à disposição de todos, mas se informem antes de entrar numa aventura jurídica. Essa aventura jurídica ela pode trazer prejuízos e nem sempre os advogados estão sendo claros a respeito dos riscos. O que está em risco aqui? A gente está muito consciente que se um morador ganhar uma ação de uso capião, ele, pela propriedade, não vai poder, não vai ter nenhum valor que ele vai se dispor a pagar pela propriedade. Tem toda a questão da regularização ainda, né? Todos os custos de regularização, isso é uma outra discussão. Mas, pelo menos essa parte, que é relativa à propriedade, ele não vai querer pagar nada. Agora, se ele perder, ele tem que entender também que ele está abrindo mão de todo o patrimônio dele, está colocando o patrimônio dele nessa aposta, né? Se está num jogo de pôquer aqui e você colocar sua casa na mesa, tem que ser corajoso. Nós estamos falando a verdade, né? Não tem como controlar como as pessoas se sentem com relação a isso. Mas eu estou falando olho no olho, estou falando a real para as pessoas. Não digo eu, a urbanizadora, nossa equipe. A gente está falando a real. Tem riscos, tem riscos. Entrar numa aventura de uso capião é arriscado, é complicado. Acreditar em advogados tem que ser uma coisa muito bem ponderada. E você pode sim ter um prejuízo. Nós estamos oferecendo aqui uma condição de negociada de regularização extremamente favorável, o menor valor do Distrito Federal, mas essa proposta tem um prazo. Não adianta o morador falar, não, você está me ameaçando dizendo que quando acabar o prazo a proposta não está mais vigente.
Não, aí é diferente. O prazo é isso. Eu estou falando a real. Estou dizendo, sendo só claro que o prazo vai até dia tal. A nossa clareza não é uma ameaça, é só uma clareza, é só objetividade, é só o nosso compromisso com a transparência e com a verdade. O morador nunca vai sentar num atendimento da urbanizadora e sair de lá sem uma resposta. E o nosso compromisso é com a verdade. Ele vai fazer o convencimento dele, mas conosco o papo é reto. A gente vai olhar olho no olho, vai contar tudo, vai explicar tudo, vai dar todos os detalhes. Ele vai sair de lá sem nenhuma dúvida. Ele pode sair de lá convencido a não assinar um acordo, a apostar numa briga, ele pode até sair convencido e isso aí é problema dele. Mas ele vai sair de lá informado. Por isso que o nosso trabalho, nossa luta nesses últimos tempos tem sido para levar informação para todos os moradores. Porque aí é todo mundo adulto, cada um vai tomar a decisão que quiser ou que achar que é a melhor para o seu patrimônio, para a sua família. Nós estamos pondo na mesa a oportunidade de ele regularizar por um preço que, se ele morasse em qualquer área do DF, seria impensável. Você imagina um morador do Jardim Botânico e um morador do Grande Colorado, muitas vezes com um lote muito parecido, um imóvel muito parecido, e um pagar 1/5 do valor que o outro. Então, assim, é uma oportunidade muito grande. Eu acho que os moradores têm que levar isso em consideração, fazer as contas, botar isso na ponta do papel, falar com a nossa equipe, não acreditar nos terrorismos que houve por aí. O pessoal fala, não, você vai regularizar, vai perder o seu muro. Que loucura! Você vai regularizar e a sua casa vai ser da UP. Que doidice, um negócio que não existe. Não acredite nessas besteiras. Se você regularizar, vão passar uma avenida aqui abrindo a sua casa, passando no meio do seu condomínio. Gente, que loucura, o nosso projeto está no site, pega lá o projeto, olha, se informa, não fica acreditando nessas... Esse é conto da carochinha, não sei... É sem noção, assim, esses boatos, essas fake news que disparam por aí, só para deixar o morador com dúvida, só para deixar o morador com receio. Porque se você tem uma base política que é lastreada nessa confusão fundiária, nesse problema de irregularidade fundiária, se regularizar, você perde essa base. Então, tomem cuidado, tem muita gente com interesse nessa história. O nosso compromisso é com a informação. A gente está trabalhando para levar informação para todo mundo. A decisão do morador é individual, é ele que vai tomar. Mas nós estamos trabalhando para levar informação. Para que essa decisão, seja para um lado, seja para o outro, a decisão que for, ela vai ser uma decisão informada. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso.